Abra sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas, no capítulo número 22. Nós vamos ler a partir do verso 14 até o versículo 20. Lucas 22, versículo 14 até o versículo 20. Lucas capítulo 22, do verso 14 ao verso 20. A palavra de Deus diz: Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos, e disse-lhes: Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: Recebei e reparti entre vós, pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Amém. Obrigado, Senhor, pela palavra que o Senhor nos deixou, pela instrução que vem das tuas escrituras sagradas, que tem tudo que precisamos aprender para viver nesse mundo de acordo com a tua vontade. E essa manhã, mais uma vez, abrimos o nosso coração, os nossos ouvidos, para ouvir a tua voz, e somente a tua voz queremos ouvir. Não estamos aqui para ouvir doutrinas humanas, filosofias do mundo, mas a palavra de Deus, a palavra que fala ao nosso coração e que transforma a nossa vida. Para isso, Pai, eu quero também ser um instrumento em tuas mãos e peço a unção do Espírito Santo para que eu possa ministrar a palavra de acordo com a tua vontade e que na minha vida tudo que eu venha pregar se cumpra, Senhor. Eu te peço isso em oração com os meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, queridos. Amados, aqui nós temos um texto em que a Bíblia relata, pelo próprio Senhor Jesus, como foi instituída a ceia do Senhor, que nós vamos celebrar mais uma vez esta manhã. Instruções completas que o Senhor Jesus deixou aos seus discípulos sobre esta celebração. De uma maneira simples e objetiva, Jesus disse a eles o que deveria ser feito. E nós, todos os primeiros cultos de cada mês, participamos desse momento de ceia do Senhor. E um receio que eu sempre tenho quando isso se repete constantemente, durante toda a nossa vida cristã, é que isso se torne algo corriqueiro, até demais, que a gente acabe perdendo o sentido daquilo que fazemos. Quando repetimos muitas vezes a mesma coisa, parece que as coisas entram meio que no modo automático e que talvez não haja uma reflexão necessária, importante, sobre aquilo que estamos fazendo, de tanto que nós repetimos. Então é importante entender sempre, ter em mente qual o sentido disso. Deus nos deu mente para pensar, nos deu capacidade intelectual para que a gente possa entender as coisas de Deus. E Ele nos deixa as coisas de maneira explicada, para que a gente entenda o propósito de todas elas. Então, vamos ver pela Bíblia Sagrada o que representa a ceia do Senhor e de que maneira ela deve ser realizada. Ora, quem pode melhor nos ensinar é o próprio Senhor Jesus. Por isso eu trouxe esse texto aqui inicial, em que Ele mesmo está dando estas instruções aos seus discípulos. E pelo que nós vemos aqui nessas poucas palavras, o principal objetivo de Jesus era criar um memorial. Memorial, irmãos, são coisas que nós valorizamos, são coisas importantes, que nos lembram alguma coisa relevante, importante. Existem no mundo diversos memoriais. Você já deve ter visitado algumas cidades em que você viu monumentos erguidos, estátuas, símbolos, ali para lembrar alguma coisa, seja uma coisa boa ou uma coisa triste, um monumento a mortos, um monumento a soldados, a pessoas importantes,
em que eles cumprem o propósito de trazer à memória aqueles acontecimentos, sejam eles tristes ou alegres, mas para que eles não sejam simplesmente esquecidos, relegados a um passado que a gente não mais dá importância. Então Jesus está aqui dizendo aos seus discípulos que a ceia é instituída por ele como um memorial pessoal, um memorial da sua pessoa. Nós não precisamos fazer estátuas de Jesus, concorda comigo? A Bíblia não nos recomenda isso, porque nenhuma estátua é capaz de representar quem é Deus. Nenhuma escultura feita por mãos humanas consegue traduzir a grandeza de Deus. Então, seria inútil colocar aqui uma estátua de Jesus para que a gente se lembre dele, ou um retrato possível de Jesus, já que ninguém o viu, nem o fotografou, não é? Mas alguma coisa que nos lembre como ele era, não é necessário, porque ele é muito maior do que qualquer forma humana que a gente queira dar. Então ele quer ser lembrado e ele institui este memorial com este propósito, com este objetivo. Versículo 19 do texto que lemos diz: e tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Ou seja, façam isto, celebrem isto em minha memória. Naquele momento ele está presente. A sua memória não precisa ser muito esforçada para lembrar daquele que está junto de você, mas você precisa lembrar daquele que não está mais fisicamente próximo, daquele que não está mais fisicamente presente. E ele disse: façam isso em minha memória, porque sabia ele que estava num momento crucial em que não estaria mais, dentro de poucos dias, presente fisicamente ao lado dos seus discípulos. Então veja, o que ele pede? Que isso seja feito em sua memória. E que memória? A sua memória pessoal, a sua memória como pessoa, não tanto das suas doutrinas, claro, também dos seus ensinamentos, mas o que ele quer é ser lembrado pelos seus discípulos. Lembrem da pessoa de Jesus. Quando você lembra da pessoa de Jesus, estão incluídas ali nas lembranças, evidentemente, as suas palavras, os seus ensinamentos, mas mais do que as palavras, a pessoa que ele era. Imagine aqueles que tiveram o privilégio de conhecer Jesus pessoalmente. Nós conhecemos Jesus, irmãos. Posso dizer que sim. Você pode dizer que sim? Você conhece Jesus. Mas você conhece do que aquilo que a Bíblia narra, do que aquilo que a palavra de Deus descreve sobre ele. Agora, seria ainda mais impactante se você tivesse a oportunidade de tê-lo conhecido pessoalmente. Você teria vontade de ter conhecido Jesus pessoalmente? De ver a pessoa de Jesus? De ver o olhar de Jesus? O olhar com que ele olhou para Pedro quando negava 3 vezes? Não, o olhar como ele olhou para Pedro depois na praia, quando ele afirmava 3 vezes que o seu amor por ele? Você conhecer o olhar de Jesus ao olhar para uma prostituta que era condenada e ali ele restaura aquela mulher, o olhar de Jesus, a companhia de Jesus. Ele diz: façam isso em minha memória. Quem o conheceu não pode esquecê-lo jamais. Nós conhecemos Jesus, não podemos esquecer dele. Você se converteu porque você teve um encontro com Jesus, é verdade isso? Você não o viu pessoalmente, mas você sentiu sua presença, você ouviu sua palavra, você recebeu os seus ensinamentos. Você não pode esquecer disso. E nós, irmãos, temos a tendência de esquecer. É muito fácil nós esquecermos. Se nós realmente o conhecemos, nós precisamos lembrá-lo. Porque a facilidade que a gente tem de esquecer as coisas é muito grande. Quantos de nós hoje estão decepcionados com alguém que esqueceu o que você fez por ela? Quantas histórias a gente ouve disso? Eu ajudei tanto aquela pessoa, eu fiz tanto por ela, eu fui tão carinhoso, eu fui tão gentil com ela, hoje ela passa por mim e nem me olha. Ela nem lembra de ligar para mim para dizer: olha, tudo bem aí? Nem no Natal, Feliz Natal. Não tem essas coisas, a gente não fica indignado às vezes com isso, porque alguém esqueceu.
Esqueceu do bem, do benefício, da amizade, do compromisso. Você às vezes é amigo de uma pessoa por muito tempo, mas a vida vai te levando um pouco para longe, as coisas vão não sendo mais como antes, e de repente você esquece. É muito fácil a gente esquecer, irmãos. Nós somos pessoas que temos uma mente muito ocupada, e ainda mais nos dias atuais, que tem muitas coisas concorrendo na nossa mente. Há muitas coisas para serem lembradas, há muitas coisas que ocupam o nosso coração. Então é muito fácil esquecer de Jesus. Jesus não instituiu isso à toa. Não era uma necessidade de autoafirmação ou uma auto-homenagem, como alguns hoje fazem, não é? Auto-homenagens a si mesmos. Fazem uma estátua de si mesmos ainda estando vivos, como todos os líderes comunistas fizeram, para serem reverenciados pelo povo, para serem admirados, endeusados. Não, Jesus não está querendo isso. Ele está querendo apenas que eu me lembre dele. Porque se eu me lembrar de Jesus, as coisas vão mudar na minha vida. Se eu me lembrar de Jesus toda hora antes de tomar uma decisão, como é que seriam as minhas decisões? Se eu me lembrar de Jesus toda hora antes de ter uma reação a um mal feito a mim, ou a uma atitude contra mim, como seria a minha vida? Se amanhã no meu trabalho eu me lembrar de Jesus antes de abrir a boca para dizer alguma coisa, como seria a minha vida? São questionamentos, irmãos. Então, o que Jesus quer é ser lembrado. Se a gente trazer isso aqui para a nossa realidade, talvez a ceia não devesse ser ministrada só na primeira quinta, no primeiro domingo. Talvez a gente precisasse ministrar em todas as reuniões. Talvez a gente precisasse ministrá-la diariamente na nossa casa, entendeu? Em memória de mim. Eu vou comer, eu vou beber em memória de Jesus, para que eu não esqueça de Jesus. E como é que eu devo lembrá-lo? A Bíblia traz alguns conceitos que eu quero compartilhar com você. Primeiro, no Salmo 121, no versículo número 3. Alguns atributos de Deus nos são colocados que devem ocupar a nossa mente quando pensarmos em Deus e quando pensarmos em Jesus. Salmo 121, verso 3 diz: Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. Essa promessa é para você e para mim? É? Porque Deus se lembra de mim. Amém, irmãos? Como ele faz essa promessa? Ele não vai dormir, ele não vai permitir que o meu pé vacile, ele não vai dormir, ele vai me guardar, porque ele está lembrando de mim. Quando Jesus pediu para os seus discípulos vigiarem enquanto ele ia orar, quando ele voltou, ele achou ele como eles? Dormindo. Isso são a gente é assim. Sou eu, isso é você. Jesus assim, vigia, eu ronco. Não é assim que funciona? E ele chega e diz, caramba, nem uma hora você conseguiu vigiar comigo? Nem uma hora, que dirá uma vida, não é, irmãos? Mas ele não dorme, ele está sempre me guardando, ele está sempre me firmando, está sempre me mantendo de pé, está sempre me protegendo, porque ele lembra de mim, e eu não vou lembrar dele. Veja, é essa maneira que eu preciso encontrar de lembrá-lo. Veja o que diz a Bíblia em Colossenses 3,16, na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo número 3, no versículo número 16. A palavra de Deus diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Veja como a Bíblia diz, deve ser o meu proceder diário, não é? Primeiro, que ele habite em mim pela palavra que ele proferiu, e que a gente com isso se instrua, se aconselhe mutuamente, com sabedoria, que haja louvor no nosso coração, tudo isso está sendo dito aqui, cânticos espirituais e gratidão. Pelo que eu sou grato a Deus? Será que eu sou grato só pelas coisas que ele me dá? Só pelo bem que ele me faz? Só pelas coisas que eu consigo comprar? Eu agradeço a Deus, porque eu compro, porque eu tenho, porque eu faço. Mas eu sou grato a Deus porque ele me salvou, que foi a maior obra que ele fez na minha vida, não é, irmãos? Não são as coisas que ele me dá, mas é o perdão do meu pecado, o perdão da minha natureza pecaminosa.
Então a Bíblia diz, faça tudo isso, mas com gratidão em seu coração. Eu devo lembrar dele com gratidão. Quando vamos tomar a ceia daqui a pouco, devemos fazê-lo com gratidão. Quando no meu dia a dia lembrar de Jesus, devo fazer com gratidão. O que seria de mim se não fosse Jesus na minha vida? O que seria do meu futuro se não fosse Jesus em mim? Se não fosse a conversão que ele operou na minha vida? Isso deve ser motivo para nós lembrarmos. Ainda em Colossenses, no capítulo 2, no versículo 6 e 7, diz: ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Veja como eu devo lembrá-lo. Como o Senhor da minha conduta, da maneira de eu viver. Veja, não é um memorial, como eu disse ainda há pouco, para a gente lembrar no dia de ceia. Senão dá a impressão o seguinte, que a gente vive do jeito que quiser o mês inteiro, aí no dia da ceia a gente vem aqui e conserta tudo. Sim, irmãos? Talvez a gente tenha essa coisa meio que instintiva, né? O dia da ceia é o dia de eu ir lá, pedir perdão, contristar meu coração, e dizer, Senhor, não vou errar de novo, não vou fazer novamente, e as coisas vão ser acertadas. Não, a Bíblia está dizendo aqui que a minha conduta tem que ser o tempo todo. Olha, como eu recebi a Cristo, eu devo andar nele. Ele é o Senhor da minha vida, então o meu andar tem que ser baseado nele. E Paulo diz, radicado, isso aqui que vem de raiz, né? Edificado, prédio, construção com uma raiz firme e confirmados na fé, tal como a gente foi instruído, crescendo em ações de graça. Veja, não é só gratidão, mas quem é grato faz alguma coisa, pratica alguma ação que traduza gratidão. Então é uma constante a nossa vida na presença de Deus, nele radicados, andando nele. Então isso é lembrar de Cristo, não apenas nesse dia. Claro que vamos lembrar, é claro que é importante, mas que não se limite a isso. Que eu lembre amanhã, que eu lembre depois, que eu lembre no conflito, que eu lembre nas escolhas, que eu lembre no modo de vida que eu estou levando. Porque senão seria muito hipócrita a gente levar um modo de vida do jeito que a gente quer e aí chegar na ceia, consertar tudo. Sabe o que isso me lembra? Quarta-feira de cinzas. Lembra de quarta-feira de cinzas? Isso. Você pula o carnaval, faz o que quiser. Na quarta-feira você vai lá, o padre bota uma cinza na tua cabeça, está tudo resolvido. E aí, irmãos? Será que é assim que funciona? Será que é assim? A ceia resolve tudo? Não, a ceia não é para resolver. A ceia é para lembrar. A ceia é para me lembrar quem eu sou, quem Jesus é, e como eu devo viver, e como eu devo lembrá-lo, e como isso deve influenciar o meu dia a dia, porque Ele é aquele que me firma. Veja o que diz a Bíblia no Salmo 16, versículo 8. Salmo 16, versículo número 8, até o versículo número 11. Veja o que diz a palavra de Deus, Salmo 16, do 8 ao 11. O Senhor, tenho-o sempre à minha presença, estando Ele à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração, e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro, pois não deixará a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Veja a firmeza de nós termos o Senhor sempre ao nosso lado. Sempre, não só no dia do culto, não só no dia da ceia, não só nos momentos espirituais. Como se a gente pudesse dividir a nossa vida entre espiritual e física e carnal. Para quem é cristão, a vida é sempre espiritual. Dá para entender isso? Até as coisas que a gente faz com a carne devem ser influenciadas pelo Espírito. Senão, olha só que ilusão, seriam como os gnósticos do passado. Achavam que com a carne podem ser uma coisa e com o Espírito podem ser outra. Bom, a carne não presta para nada, ela é pecaminosa, a gente sabe, ela não se converte. Você sabia disso? A carne não se converte. Bom, então o que fazer?
eu faço o seguinte, eu vivo espiritualmente com Deus, mas na carne eu solto a franga, né? Como dizem por aí. Eu faço o que eu quiser. Não, não funciona assim. Quem deve influenciar a minha carne é o Espírito. Por isso a Bíblia diz, a carne milita contra o Espírito. E a Bíblia diz, aquele que andar no Espírito jamais satisfará a consciência da carne. Então não existe vida espiritual e vida carnal. Para quem é cristão, é sempre espiritual. Até o que eu faço na carne, até a maneira como eu me divirto, até o meu hobby, até as coisas que eu quero fazer, elas devem ter um aspecto espiritual. Porque eu devo fazê-las como cristão. Está entendendo isso? É lembrar de Cristo. Não é assim dizer, não, agora eu não lembro de Cristo. Agora eu estou aqui me divertindo, Cristo fica de lado. Não, não pode ser assim. Então eu preciso lembrar dele como aquele que me salva, me guarda, me protege, está comigo, está sempre à minha direita, como diz o salmista, não deixa que eu seja abalado, não dorme, está sempre me guardando, mas eu também tenho que lembrar dele. E esse memorial que Jesus instituiu para lembrar dele é algo muito simples, irmãos. É algo muito simples. É exatamente como Jesus. Jesus foi uma pessoa simples, foi ou não foi? A simplicidade de Jesus irritou muita gente, sabia? Porque um fariseu, que era um religioso da época, ele não era nem um pouco simples. Aliás, fariseus ainda existem hoje, você sabia disso? Existem fariseus na igreja, irmãos. Existem fariseus no meio cristão. O fariseu não é simples de jeito nenhum. O fariseu, ele era orgulhoso da sua religiosidade. Ele era orgulhoso do conhecimento bíblico que ele possuía, porque desde pequeno era instruído na Bíblia, sabia tudo de cor, decorava versículos, recitava para todo mundo. Ele não era uma pessoa simples. Ele botava uma roupa diferente, ele gostava de alargar as suas franjas, os seus filactérios, como Jesus disse, aos fariseus alargam suas franjas, né? Colocam mais evidência, tem mais pompa, tem mais aparência, tem mais penduricalhos, não é? O fariseu, ele é uma árvore de Natal ambulante. É assim que funciona. Porque ele quer ser visto pelos homens. Ele faz as suas orações em pé nas praças para ser visto pelos homens. E Jesus disse, já receberam a sua recompensa, já foram aplaudidos pelos próprios homens. Agora, de Deus, eles não têm nada para receber mais, porque já receberam dos homens, e era aquilo que eles queriam receber dos homens. Então, Jesus não era nem um pouco parecido com isso. Jesus era simples, e foi a simplicidade de Jesus que mais irritou esses homens. Quem mais perseguiu Jesus, irmãos? Foram os fariseus. Quem que levaram Jesus à condenação? Foram os fariseus, foram os mestres da lei, foram os escribas, os advogados da lei. Foram eles que condenaram Jesus, porque Jesus era muito simples para o padrão deles. Como pode você, como mestre, fazer essas coisas? Quantas vezes disseram isso para Jesus? Como pode você, como mestre, deixar que uma prostituta toque nos seus pés e o lave com lágrimas e enxugue os seus cabelos? Você, como mestre, deveria saber quem é essa mulher, e esse tipo de mulher não poderia encostar em você. Então, Jesus foi muito simples, e essa simplicidade irrita muito os religiosos. Ela irrita demais as pessoas que se fiam na sua própria capacidade. Jesus era muito simples, não tinha diploma, vamos dizer assim, universitário, porque ele era muito inteligente, muito instruído, mas por Deus. Jesus não frequentou a escola tradicional daquela época. Jesus não teve aulas com Gamaliel, como foi o caso de Paulo, não é? Aulas com um mestre. Jesus, na sua infância, com seu pai, foi ajudante de carpintaria, não é? Ajudava a botar prego, cortar madeira. Era isso que ele fazia? É ou não é, irmãos? E Jesus, tudo que fazia era muito simples. Quando entra em Jerusalém, cumprindo a profecia bíblica, aclamado, Hosana ao que vem em nome do Senhor, ele vai montado num jumento. Não foi num cavalo alazão, não é? Não foi naquele cavalo árabe, cheio de cabelo, bonito, penteado. Foi num burrinho que ele foi. Não foi num Cadillac, se fosse hoje em dia era num Fusca, entendeu? Já fora de linha. Foi ali que Jesus entrou em Jerusalém. Porque Jesus era
simples. Então, o memorial que ele institui é a coisa mais simples do mundo. Você já viu alguns memoriais? Eu já visitei algumas cidades com memoriais assim, coisas tremendas que você olha e diz, sabe? Coisas espetaculares, de materiais, de mármores, de granitos, de coisas. Jesus não fez nada disso. A instituição do memorial dele era a coisa mais comum na mesa das pessoas, pão. O que tem mais comum do que pão? Não é? A gente até fala, como aprendemos, trabalhamos pelo nosso pão. O alimento mais básico. Não foi com estrogonofe que Jesus celebrou a ceia. Não foi com caviar, né? Um caviarzinho para você em memória de mim. Não foi com vinho caro. Não foi com a bebida cara. Foi com a coisa mais básica. Um pão e o fruto da videira. Suco de uva nova. Foi disso que Jesus celebrou a ceia. Foi dessa forma que ele quis ser lembrado. Tanto que para celebrar, não precisa ir atrás de ingredientes. Imagina se ele, não, você vai lembrar de mim fazendo aqui um caviar com ovas de não sei o quê, né, com não sei o que lá. Aí, para celebrar a ceia, olha o problema que ia ter. A gente ia ter que ir no mercado especializado para comprar as coisas. Aqui agora, você vai no supermercado ali, compra pão, suco de uva, está aqui. Qualquer lugar vende, irmãos. É simples o memorial de Jesus. Dá para você entender isso? Assim como Jesus era simples. Pão e fruto da videira. E quando a gente deve fazer isso? A Bíblia nos orienta. 1 Coríntios capítulo 11. Um memorial simples, mas que deve ser frequente. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 25 e 26. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Todas as vezes. Quantas vezes? Ele não disse. Ele só disse que todas as vezes que a gente fizer, tem que fazer desse jeito como foi instruído, dando a ideia de que tem que ser algo frequente. Mas quão frequente? Nem com isso Jesus se preocupou. Ele não se preocupou de dizer assim, olha, todo primeiro domingo façam isso. Toda primeira quinta façam isso. Façam isso de 15 em 15 dias. Façam isso uma vez por ano. Não tem essa instrução na Bíblia. Porque é simples. Veja, como disse Jesus, não é pela quantidade de repetições que nós somos abençoados. A gente tem essas superstições na cabeça ainda enraizadas na gente. Aí eu vou repetir 7 vezes, que 7 é o número... Você gosta do número 7? O número 7 é o número, né? 13, 11. Olha que coisa, que número bonito. Não funciona. Jesus não disse que tinha que fazer 7, 11, 15, 18. Não disse. Ele só disse para fazer. É simples. A gente quer enrolar. Então, cada igreja faz como acha que deve fazer. A nossa faz primeiro domingo, primeira quinta, os primeiros cultos de cada mês. Tem igreja que eu conheço que faz todo o culto. Já viu igreja? Tem igreja que faz todo o culto, tem ceia. Está errado? Não. Eu estou errado? Também não. Tem alguém errado? Não. Nós temos que fazer. Quantas vezes, de que forma, de que maneira, não importa. O que tem que ser feito tem que ter alguma frequência. Todas as vezes. Indica uma frequência. Foi essa a instrução que ele nos deu. E isso deve ser feito por todos os cristãos. Então é uma marca universal para todos os discípulos de Jesus em toda a terra. Então, aonde você achar um crente sincero, você vai ver a ceia do Senhor sendo celebrada de alguma maneira, com alguma periodicidade, mas estará sendo celebrada. Seja uma igreja aqui no Rio de Janeiro, seja uma igreja lá na Ásia, seja uma igreja na África, a ceia do Senhor será celebrada. Da maneira mais simples possível, ela será celebrada. Às vezes a gente gosta de enfeitar o pavão, não é assim que se diz? A gente tem mania de enfeitar o pavão? Como é que a gente enfeita o pavão? Não, a ceia do Senhor tem que ter um cálice de ouro. Então a gente compra um cálice desse tamanho de ouro, com as pedras, uns rubis assim cravejados, né? Bota, porque é a ceia do Senhor.
Aí o pão, não, esse pão tem que ser um pão especial, a bandeja tem que ser prata, daquela qualidade tremenda. Aí eu olho para a Bíblia e eu acho que Jesus não tomou num cálice de ouro com rubis cravejados. Você acha que ele tomou uma bandeja de prata? A ceia foi preparada numa casa emprestada, já percebeu isso na Bíblia? Foi um lugar emprestado, né, irmão? Não era nem dele a casa. Foi um lugar emprestado. Eu acho que não tinha prataria lá na companhia dos discípulos de Jesus. Eu acho que não teve um garçom para botar a mesa, né? Eu acho que não teve toalhas de luxo. Eu acho que não teve nada disso. Eu acho que eles sentaram com toda a simplicidade do mundo, como Jesus era simples, pegou, partiu, distribuiu, abençoou, orou, façam e deixou a mensagem. No final cantaram um hino e foram embora. É o que diz a Bíblia, né? Então as coisas precisam ser simples, mas são universais. Não tem um certo e um errado. Tem que ser feita, entende? E em qualquer lugar do mundo onde existe um cristão sincero, você verá a ceia sendo celebrada, mais ou menos nos mesmos moldes, porque assim o Senhor descreveu. E outra coisa que esse memorial também representa, irmãos, é um memorial da sua morte. A gente, às vezes, esquece um pouco disso, porque a morte é que está sendo lembrada aqui. O corpo e o sangue são dados para que você viva. E eles são dados através da morte. Não foi através da ressurreição. Eu falei aqui na quinta-feira a diferença da morte e da ressurreição. O que uma produziu e o que o outra produziu, apesar de ambas concorrerem para o mesmo resultado, elas são diferentes. E na ceia nós estamos celebrando a morte, até que ele venha, anunciando a sua morte. De que forma a morte me traz benefício? Todo benefício. Porque ele morreu, eu não preciso mais morrer eternamente. Porque ele pagou o preço do meu pecado, já que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus, a vida eterna. Então a morte me beneficiou. E o memorial que ele está instituindo é da sua pessoa e do que a sua pessoa fez por cada um dos discípulos. Estava para daqui a poucos instantes depois da ceia ser preso, condenado e morto. Ele diz: lembrem de mim através do pão que simboliza o meu corpo, através do fruto da videira que simboliza o meu sangue, para que vocês não esqueçam que eu dei o meu corpo e verti o meu sangue por cada um de vocês. Então é um memorial da sua morte, e a gente não pode esquecer disso. E esse objetivo é um convite em si mesmo, um memorial. Lembrem do que eu fiz, lembrem do que eu realizei. E aí, amados, como é que a gente reage diante disso? Como eu disse no início da mensagem, o receio é que a gente simplesmente faça disso como uma rotina de culto, que a gente repete, e acerta, erra, e assim a gente vai. Eu posso ir ao memorial, embora muitas vezes eu me esqueça dele durante a semana. Faz um mês, né, que nós não celebramos a ceia. Celebramos quinta-feira, depois de um mês. Estamos celebrando hoje, depois de um mês, de um domingo. E pode ser que nesse período de um mês, eu não tenha me lembrado dele como deveria ter lembrado. Pode ser ou não? Pode ser comigo, pode ser com você, pode ser com qualquer um de nós. Eu não me lembrei o suficiente. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir. Se eu não fiz o suficiente, é mais uma razão para eu vir à ceia. E não para eu deixar de vir. A gente às vezes fica em conflito também por causa disso. Eu não tenho tido uma vida reta com Jesus, eu tenho falhado muito, então eu não vou porque é culto de ceia. Não, aí é que você devia vir, entendeu? É melhor vir e começar do que não vir e continuar do mesmo jeito. Dá para entender a diferença? Não é porque eu estou com uma vida indigna que eu vou deixar, pelo contrário, é isso que eu tenho que me forçar a fazer para assumir o compromisso de parar de ter uma vida indigna. Então, se eu lembro ou não lembro, isso é motivo para eu ir. Eu posso ir embora daqui também e esquecer dele.
Não é isso? Mas eu preciso lembrar. Então eu preciso estar aqui. Eu preciso valorizar o culto da ceia, mesmo que eu não esteja lembrando tanto quanto eu deveria. Eu preciso estar. Essa é a razão também do apóstolo Paulo dizer, como diz aqui na Bíblia, naquele texto em 1 Coríntios, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim participe. Veja, quando o homem se examina, todo mundo é aprovado? Todo mundo é louvado? Não, a maioria de nós se examina e acha uma desgraça. Sejam sinceros. Quando a gente se examina com isenção, com imparcialidade, normalmente a gente se condena. Será que tem alguém tão enganado aqui que se examina e se acha o máximo? Será? Mas ele diz, se examine e então vá embora para casa consertar os seus pecados. É isso que está escrito? Está escrito isso? Examine-se o homem a si mesmo e vá embora para casa consertar o que viu de errado. Não. Diz, examine-se a si mesmo e participe. Eu entendo quando algum irmão está em pecado e recusa-se a tomar a ceia. Eu entendo isso. Mas, na verdade, a atitude melhor não é essa. A atitude é tomar e parar. Porque a impressão que dá é o seguinte, eu não tomo, porque eu vou continuar no pecado. Não é porque eu estou em pecado, é porque eu quero continuar nele. Porque se eu quiser parar, eu posso tomar. Examinei, enxerguei, aí eu tomo. Tomo dizendo que não vou mais pecar. Vou consertar hoje. Vou hoje dar um jeito de consertar isso na minha vida. Aí eu vou e tomo. Entendeu? Quando eu não tomo, eu não vou julgar ninguém, não olho para ninguém na hora da ceia, fique tranquilo com isso, tá? Mas quando eu me recuso, às vezes tem essa conotação de que eu não vou resolver, de que eu não quero resolver. Até a pessoa, às vezes, não pode resolver, né? Às vezes tem um problema que a pessoa não pode, não depende só dela, né? Às vezes ela não pode dar solução para um problema. Mas é triste quando há um problema possível de resolver e eu não quero. Eu estou com a mágoa no meu coração, não vou tomar a ceia hoje. Não, você deveria tirar a mágoa do coração e tomar a ceia. Onde a Bíblia diz que você pode ter mágoa no coração? Tem algum versículo que a Bíblia diz que você tem um direito de ter mágoa no coração? Eu não conheço esse versículo. Então eu não tenho direito de ter mágoa no coração. Então se eu venho para a ceia com a mágoa, eu tenho que deixar a mágoa aqui. E tomar, e participar. Para dizer para Deus, Deus, eu reconheço que eu tenho essa mágoa. Mas hoje o Senhor me curou e eu não vou sair daqui hoje ainda com essa mágoa contra essa pessoa. Eu não vou sair daqui hoje com esse pecado. Eu entrego esse pecado ao Senhor essa manhã. E eu vou participar da ceia. Está entendendo isso, irmão? Então são atitudes que a gente precisa pensar. E se é um memorial de Jesus, não é bom eu levar para a ceia qualquer outro assunto que não esteja relacionado a Jesus. E aí é outra coisa terrível que acontece no nosso meio, quando a gente também leva a superstição para a ceia. Eu já vi isso algumas vezes. A pessoa está tomando a ceia, chega uma pessoa que não conhece Jesus, está lá do seu lado, toma que faz bem. Já viu isso? Eu já vi. Toma que é bom. É igual vitamina C. Faz bem. Se não fizer mal, se não fizer bem, também mal não faz. Pode tomar. Já viu isso? A pessoa está doente, não, toma esse cálice aqui que resolve. O que é isso? É uma poção mágica? É um feitiço? Que negócio é esse? Toma que resolve. A simpatia? Não tem nada disso. O assunto da ceia é memória de Cristo dos meus pecados. E o meu confronto com isso. O assunto da ceia não é, vou tomar esse cálice para o Senhor me curar, vou tomar isso aqui, vou comer esse pão para que o Senhor, me arrume um emprego. Não. O assunto da ceia não é esse. Qualquer coisa que passe disso é superstição. É a gente fazer dos elementos da ceia, que são um símbolo, um amuleto. Daqui a pouco você está levando ceia para casa, né? Tem igreja que ensina isso. Leva um cálice para casa, vai tomando aos pouquinhos durante a semana, que aí cura dor de barriga, diarreia, cura azia, mal-estar, dor de estômago. Pode isso, irmãos? Não pode. Mas tem gente que faz. É incrível, mas tem gente que faz. Por quê? Superstição. Amuleto. O símbolo não pode virar amuleto. O símbolo tem que me lembrar daquilo que ele simboliza.
Isso é o símbolo. É para me lembrar. Jesus deixou isso para eu lembrar. Então eu não posso levar outro assunto para a ceia a não ser o Senhor e a minha vida. E também não posso me carregar de lamentações, porque isso é um memorial. Um memorial da morte, mas não para chorar, mas para consertar, para me inspirar. Jesus morreu por mim. Eu não posso mais estar morto nos meus delitos e pecados. Ele já morreu a minha morte. Agora eu tenho que viver a sua vida. Morreu a minha morte para que eu viva a sua vida. É esse o memorial. E é isso que nós precisamos fazer. E eu preciso me dedicar totalmente a ele. Eu quero ler, antes da gente terminar, João capítulo 6. Alguns versículos só a mais. O Evangelho de João capítulo 6 é um capítulo que ele fala muito disso. Versículos 53 ao 56 diz: Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, se não comerdes a minha carne, a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tendes a vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é a verdadeira comida, e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Então, isso mostra o nível de intimidade que essa ceia pressupõe. Não posso participar da ceia se não tenho intimidade com Deus e nem desejo tê-la. O que impede alguém de participar da ceia? Alguém, não é batizado, é isso, é aquilo. Não, isso não impede alguém de participar da ceia. Impede alguém a não ter intimidade com Deus e não querer tê-la. Eu só beber como se bebe qualquer coisa. Eu lembro quando eu era pequeno, tinha o pãozinho de Santo Antônio. Santo Antônio dava um pãozinho na igreja. Já comeu o pãozinho de Santo Antônio? Está aí, não morreu, viu? Não morreu. Pois é, mas tinha isso, não tinha? Não é um pãozinho. É intimidade. É para quem tem intimidade. Ou para quem quer tê-la. Quer um compromisso. Então eu posso participar. Não quero um compromisso? Então não participe. Porque aí estará participando realmente, indignamente. Esse é um memorial. E é para isso que eu tenho que me preparar. Isaías 49, 14 a 16. Estou já terminando, irmãos. Isaías 49, do 14 ao 16. Mas Sião diz: o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que essa viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei. Os teus muros estão constantemente perante mim. Veja, Deus tem um memorial de nós. Nós estamos na memória de Deus. Aonde está gravado o memorial da sua pessoa? Na palma da mão de Deus. Diz assim: eu gravei você na palma da minha mão. Toda hora que eu olho para a palma da minha mão, eu lembro de você. É o que Deus está dizendo. Toda vez que eu tomo a ceia, eu lembro do Senhor. Eu não quero me limitar à ceia. Eu quero lembrar do Senhor todo dia, toda hora. Quanto mais eu lembrar, melhor será para mim. E aí, para terminar, eu deixo contigo o texto em Gálatas capítulo 6, versículo 17, em que o apóstolo Paulo fala das marcas de Cristo. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Pode crer, não é uma tatuagem, tá? Pode acreditar nisso. A marca que Deus grava na sua mão também não é uma tatuagem com seu nome. É algo espiritual. E Paulo trazia marcas reais no seu corpo. Quais eram as marcas que Paulo trazia no seu corpo? Marca de chicotada, marca de naufrágio, marca de ser fustigado com varas, marcas de ser apedrejado, ele foi apedrejado, cicatrizes. Toda vez que ele olhava para a cicatriz, ele lembrava de Jesus. Paulo era uma ceia ambulante. Entende isso? Olhava para si, ele lembrava de Jesus, não tinha como esquecer. E eu acho que nós também podemos ser assim. Olha para você. Vem quem você é hoje. Vem quem você era no passado. Você pode ser uma ceia ambulante também. Quando você olha para você, você tem que lembrar de Jesus. Senhor, não presto.
mas o Senhor me salvou. Eu sou cheio de marca. Eu nunca fui apedrejado, mas você talvez seja uma pessoa cheia de marca. Você tem que olhar para essas marcas que a vida deixou, que o passado construiu, e lembrar do que Jesus fez por você agora. E lembrar do Senhor. Vamos fazer isso hoje, irmãos? Amém? Louvado seja Deus. Vamos orar. Senhor, nós ouvimos a Tua palavra. Entendemos um pouco mais do que representa esse momento, do memorial que o Senhor nos deixou para fazermos em memória do Senhor, para lembrarmos da Tua simplicidade, para lembrarmos dos Teus ensinamentos, as coisas tão preciosas que o Senhor deixou para nós. E principalmente da mudança que o Senhor operou na minha vida, na vida dos meus irmãos. Esse é o maior milagre, a mudança que o Senhor operou em nós. Que ao olharmos para essa mudança, jamais possamos esquecer do que o Senhor fez. Que na ceia hoje nós possamos nos examinar e colocar diante do Senhor o nosso pecado, a nossa falha, e determinar no nosso coração: não quero mais isso na minha vida. Não quero mais agir desse jeito. Eu quero lembrar do Senhor, cada escolha, cada passeio, cada lugar por onde eu andar, cada pessoa com quem eu conversar. Eu quero lembrar do Senhor, eu quero saber o que o Senhor faria no meu lugar. É assim que eu quero lembrar do Senhor. Mas agora, Pai, eu quero participar dessa ceia, pedindo perdão dos meus pecados, colocando diante do Senhor a disposição de não errar novamente. Fala ao nosso coração essa manhã, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Enquanto nós louvamos, a ceia vai ser entregue. É hora de você examinar. Se quiser ter um compromisso com Ele, você pode tomar. Tens me tomado em teus braços, tem me dado salvação. Teu amor tens derramado em meu coração. Não sei como agradecer-te o que tem feito a mim. Eu só posso dar-te agora o meu louvor, para dar-te graças, graças, Senhor, graças, meu Senhor Jesus, para dar-te graças, graças, Senhor. Deste vida, entregaste tudo ali, vida eterna presenteaste ao morrer. Por teu sangue tenho acesso ao teu trono celestial. Posso entrar confiantemente ante a ti, dar-te graças, graças, Senhor, graças, meu Senhor Jesus, para dar-te graças, graças, Senhor, graças, meu Senhor Jesus. Glória a Deus.